Filipenses 4:6 em seguida. Deixa eu fazer um paralelo entre esses dois textos. Mateus 6 e em seguida Filipenses 4:6. Mateus capítulo de número 6. A partir do verso 25. A palavra do Senhor nos diz assim. Os irmãos estão procurando ainda? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Em seguida, Filipenses capítulo 4, verso de número 6. A palavra que Deus colocou no meu coração para a gente estar fazendo uma reflexão aqui sobre como lidar com a ansiedade, né? É um mal moderno, é um mal comum, inclusive no tempo que a gente está vivendo, tudo acelerado, tudo é para ontem, né? E quando a gente se dá por conta, está envolvido, está envolto a um mar de preocupações, de aflições, a cabeça cheia, a gente agitado, motivos, né, para a gente se preocupar, na verdade, não falta, né? Mas vamos lá, capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Agora, Filipenses capítulo de número 4, verso de número 6. A palavra diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede, né, que vai além a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? O texto por si só já é riquíssimo, né? De sabedoria, de edificação. Só a leitura já transmite para a gente paz, né? De tão forte que é o texto. Oremos nesse momento. Querido Deus, é a Tua palavra pura, simples, objetiva, como ela é, porém profunda, mais cortante do que espada afiada, que tem o poder de penetrar no mais profundo da nossa alma e fazer diferença e discernir
pensamentos e intenções do coração, assim é a tua palavra. Fala conosco, edifica-nos. Tu conheces a realidade de cada coração aqui nessa manhã, conhece o contexto de cada vida, o momento que cada pessoa está vivendo, meu Deus. E na medida da sua necessidade, na medida do seu contexto, nessa manhã fala, meu Deus, fala, edifica, toca, move. É teu tanto querer quanto efetuar, conforme o seu poder que opera em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. A ansiedade, irmãos, aqui alguns sintomas psicológicos, né? Aí como eu me identifico, como identificar se eu estou passando por um tipo de ansiedade? Haja visto, vamos classificar aqui de início, ela às vezes é uma resposta natural e a gente não pode identificar nem sempre ela como se fosse algo mal, uma patologia. Como por exemplo, a pessoa está vivendo um momento assim, uma fase que é única, que logo passa. Por exemplo, a pessoa está na véspera de uma cirurgia, é lógico que ela vai ficar agitada, ela não vai ficar normal, no outro dia vai fazer uma cirurgia, é natural que ela pense, ela fica um pouquinho mais agitada do que o comum, porque existe uma situação real ali, existe uma situação real, né? E é comum que a pessoa esteja agitada, está lidando com um evento, uma viagem, então a pessoa vai ficar um pouquinho mais agitada do que o normal, mas isso é saudável. Você logo percebe que quando passa aquela fase, você estabiliza, volta para o normal, ok. O problema é que quando é classificado como ansiedade, é quando aquilo se tornou meio que fazendo parte da personalidade da pessoa. A pessoa entrou em um estágio assim de ansiedade, de agitação, e aquele estágio não passou, meio que emendou. Dali a pouco se tornou uma vivência, como se fizesse parte da vida dela. E os sintomas permanecem, eles prevalecem, e aquilo virou um estilo de vida. Aí é preocupante, porque ela é desgastante, é torturante, é algo terrível, sabe, para a vida da pessoa, vai criar um quadro patológico, e pode, dos sintomas psicológicos, que até então só psicológico, se tornar psicossomático, ou seja, manifestar de forma visível na nossa estrutura física mesmo. Se tornar algo patológico, aí é complicado, né? Outro detalhe, todos nós estamos absolutamente sujeitos, por mais que a gente se cuide, e por mais que a gente saiba, é outra coisa curiosa, porque é uma coisa que faz parte das emoções. Emoção nem sempre é raciocínio, irmão. Emoção é um ímpeto, né? Ela é um instinto, ela é impulsiva, e emoção não tem raciocínio. E às vezes tem aqueles conselhos que chega a irritar a gente, né? A pessoa está agitada e alguém chega, pare de se agitar. Mas como? Mas como assim? Eu estou assim porque eu quero, né? Aqueles conselhos simplistas, né? Demais, né? Mas pare de ficar assim. Tá bom. Nem sempre a emoção vai ser racional, ela é impulsiva, né? E então é totalmente possível alguém que teoricamente sabe tudo sobre ansiedade e está ansioso. Normal. É uma questão que pode nos pegar de surpresa. Ela pode... a gente, sei lá, vacilou um pouco. Ela age com preponderância, né? Eu já vi amigos... Né? Isso não é um problema moral, né? Não é um problema moral. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Já vi amigos pastores compartilhando isso, né? Que se tornou generalizada depois, né? Passou a ser dominado por isso. Alguém poderia chegar e falar assim, é falta de fé, sabe aquele julgamento superficial? Nem sempre esse tipo de classificação vai funcionar. Porque às vezes a pessoa foi pega de surpresa, emoção é emoção mesmo, não tem jeito. Ou às vezes a pessoa passou por uma situação estressante, muito pesada mesmo. Ela realmente passou por um quadro real, justíssimo de estresse, né? Ela passou por uma situação real assim. E o pós-estresse, assim, judiou dela tanto,
que por um motivo ou por outro ela não deu conta de lidar com aquilo, se estabilizar de novo, se recuperar, e acabou emendando, virando coisa que passou a fazer parte da personalidade dela. Tem tanto que chega a ponto de pessoas falar assim: eu sou assim, é minha natureza, é o meu gênio. Já embolou tanto, né, com a personalidade da pessoa, aqueles sintomas. A gente vai compartilhar alguns aqui, que vai ajudar a gente a identificar, tá? Mas se tornou tão normal, tão repetitivo aqueles sintomas, que a pessoa passou a achar, aí é complicado, ela passou a acreditar que faz parte dela, né? Mas não, é destrutivo, faz mal, é desgastante, faz a pessoa sofrer, né? Alguns sintomas assim, psicológicos da ansiedade, isso ajuda a gente a gerar identificação. Perigo em todas as situações, ou seja, a pessoa começa a achar que situações rotineiras que ela sempre fez todo dia, ela passa a ter medo daquilo, sabe? Coisas de rotina, o trajeto dela para o trabalho, ela passa a ter um medo maior daquilo que ela faz todo dia. Som. Isso. Medo do microfone falhar, entendeu? São coisas assim que, né, deixa a pessoa agitada. Ok. Então, gente, a pessoa se vê com medo a mais de coisa que ela estava acostumada a fazer todo dia, entendeu? O trajeto que ela faz todo dia para ir trabalhar, um exemplo, né? Aí passou a ter um medo exagerado daquilo, passou a ficar insegura de fazer aquilo que ela sempre fez, sabe? Vida inteira, anos e anos fazendo aquelas mesmas coisas, e passou a ter medo de fazer aquilo que ela sempre fez. Coisas de rotina, sintoma de um quadro de ansiedade, tá? Preocupações excessivas. Gente, preocupações com coisas reais até uma altura é normal, mas o excesso de preocupação é que aí a gente identifica como um quadro de ansiedade. Como, por exemplo, não sei se eu vou entrar num outro sintoma, né? Que é o pensamento obsessivo. Você vai conversar, só fala naquilo, você vai assistir uma televisão, sei lá, só está pensando naquela situação, ou seja, o pensamento obsessivo. Você só pensa naquele assunto, só naquele assunto, aquele assunto. Quem convive junto, coitado. Coitado de quem convive junto. Ele vai ouvir aquele assunto 10 vezes, 20 vezes. Aí o familiar fala: meu Deus, eu não aguento mais. Não dou conta mais não. Quem está perto, que sofre, que vai ter que ouvir o assunto umas 20 vezes. Meu Deus do céu. Mas não, tá bom, eu já ouvi. E exatamente a mesma coisa, né? Tá? Então, essa preocupação excessiva. A inquietação, né? Aí é o sintoma mais clássico. Não tá bom em lugar nenhum. Ele senta para conversar, levanta, ele senta na mesa, ele levanta. Aí ele vai no sofá, ele levanta. Ele tá assim, inquieto. É uma agitação que a pessoa percebe que está diferente do normal. Tem pessoa que já é acelerado por natureza, questão de personalidade, tá? Mas tem pessoas que, devido ao quadro de ansiedade, vai ficar agitado, vai ficar se movimentando mesmo, e a própria pessoa percebe isso. Opa, não está normal, né?
medos ilógicos. Ter medo é normal, é natural, é instinto de sobrevivência. Ainda bem que a gente tem medo. O medo nos ajuda a ligar o estado de alerta. Ele é saudável. Mas o medo sem lógica, aí não. Não. O medo que não faz sentido, que é exagerado, sabe? Ele não tem uma lógica direta, ele não tem uma explicação direta e a pessoa está com medo, tá? Ele é irracional, né? Ele não tem lógica, tá? Está sempre à beira de ataque de nervo, ou seja, a pessoa entrou em um quadro que ela está sempre à beira de explodir, sempre à beira da explosão, né? Coisa simples acontece ao redor e ela já está ali, ou seja, qualquer coisa já serve como gatilho, ela está propensa à explosão, e às vezes coisas pequenas é suficiente já para ela, mas ela já está com o balde transbordando já por natureza, né? O sistema nervoso já em desgaste, em estado de alerta permanente, porque o mecanismo do medo dentro da gente, ele faz com que o sistema nervoso de uma pessoa fique arrefecido, pronto para agir, geralmente para correr, né? Mas ele está pronto para agir em situações normais de medo. É por isso que as pessoas falam assim: o fulano de tal ficou pálido quando leva um susto, né? É natural. Sabia que a biologia da gente é assim, o sangue se retrai exatamente para preparar a pessoa para alguma situação de agressão ou ferimento físico mesmo. É um instinto de sobrevivência. No entanto, o sistema nervoso ele fica preparado para agir. Agora, gente, é fácil de imaginar alguém que está assim, ligado o dia inteiro, o sistema nervoso pronto para agir, porque a pessoa está debaixo do controle, da influência do medo o dia todo. Imagina. Aí ela está assim, ligada o dia todo. E aí não importa se o medo tem lógica ou não tem, o sistema nervoso da pessoa fica ligado. É por isso que quando chega a noite a pessoa está quebrada, parece que trabalhou o dia inteiro roçando pasto, né? Ou na picareta cavando buraco. E a pessoa, pô, mas eu não fiz serviço pesado nenhum, eu estou arrebentado. Alguém já teve essa sensação? Isso, eu e mais uns 3 irmãos. É nós, viu, irmão? É nós. Né? O restante, graças a Deus, né? Nunca teve esse problema, né? Mas assim... Aí a pessoa chega à noite, está bagaçado, parece que trabalhou o dia inteiro na picareta. Aí você fala: meu Deus, mas o que foi isso? Não fiz nada, meu, estava em casa, sei lá, o dia todo. E a impressão que eu tenho que me arrebentei de trabalhar hoje é por causa disso. O sistema nervoso fica ligado, ele gera desgaste físico, queima energia, sabe? Tá? Falar em público, nem sonhando, né? A pessoa, devido a ansiedade, é um quadro de medo. Resumindo, é um quadro de medo. Nem sempre é pelo medo clássico de situações de perigo, mas é o medo que Jesus está se referindo aqui. É o medo de faltar o que comer, o medo de faltar o que vestir, o medo de não poder pagar as contas, o medo de perder o emprego. O medo, esses são razões clássicas da preocupação e da ansiedade. Mas ele não deixa de ser medo, é medo igual. Quando fala medo, a gente identifica situações claras de risco de morte, né? Mas quando se trata de ansiedade, é tudo medo. E tudo faz o mesmo dano, causa a mesma reação. Todos causam a mesma reação, né? Aí... Os medos que Jesus trata são esses, os medos clássicos, geradores de preocupação. O futuro da minha empresa, a crise econômica, o que vai ser de mim amanhã, já não está tendo mais o mesmo giro financeiro, honrar os meus compromissos, e até mesmo o medo de não ter o que comer amanhã ou depois, por aí vai.
acaba sendo tudo pensamento obsessivo, né? A gente comentou sobre isso. A pessoa não consegue falar em outra coisa. Não consegue. Vai passar o dia inteiro falando sobre aquilo, né? Vai sonhar com aquilo, é o pensamento obsessivo, sintoma clássico de uma pessoa que está ansiosa, tá? E a insônia. Se a cabeça está acelerada, agora você imagina, você vai conseguir desligar para dormir? Vai conseguir desligar? Dormir é desligar. Aí o pensamento já está acelerado, né? Agitação é um reflexo clássico de uma pessoa agitada, a dificuldade para dormir. Clássico, tá? Aí, gente, depois desses sintomas que são só psicológicos, e já faz um mal lascado, já judia, escraviza, tira a paz, rouba até a comunhão com Deus. Tem quadros que a pessoa está tão complicada que ela não aguenta nem participar de um culto, né? Ouvir uma pregação que poderia ajudar ela, mas ela não, eu quero ir embora, meu Deus do céu, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho. E rouba dela até a capacidade de poder fazer coisas que poderiam ajudar ela. É perigoso ela pilhar até o psicólogo, né? Ela querer acelerar até o psicólogo, se ela for fazer uma terapia, né? Falando, não, anda logo aí, eu estou com pressa, tem que resolver meus problemas, né? Aí, coitada, é perigoso acelerar até o psicólogo, se ela for fazer uma terapia, né? Aí, gente, pode, gente, progredir no mau sentido para sintomas físicos, né? De um quadro que era sintomas psicológicos, se não for cortado, não for combatido, aí pode chegar a sintomas físicos. Citar alguns, por exemplo, tremores, sistema nervoso central atingido, aí gera tremores, né? Quando a pálpebra fica, né? Tremores na mão mesmo, tá? Aí sintoma físico já progrediu, tá? Aí o cansaço exagerado, né? Aquilo que a gente comentou, a pessoa está sempre cansada, sabe? Aquela canseira exagerada, a sensação até de falta de ar, né? Ou asfixia, de tão agitado que a pessoa tá com dificuldade até na respiração, tá? Coração acelerado, né? Taquicardia, né? Aceleração, suor excessivo, há quem chame de sudorese, tá? Geralmente fica aquela poça de suor debaixo do braço, você percebe que é exagerado, né? Suor exagerado. Tem pessoa que pela sua genética particular, ele transpira mais do que os outros, é normal. Por exemplo, eu transpiro bastante, mas a sudorese é diferenciada, tá? Ele é uma coisa diferente. Boca seca, tontura, tá? Até náuseas, diarreia. Aí já comprometimento físico assim bem acentuado, sabe? Tá? Mas vamos lá, gente. A orientação de Jesus para isso. Lembrando que nem sempre o ato de você saber de cor o versículo que fala sobre isso significa que você já aplicou a medida bíblica para combater a sua ansiedade. Então, por exemplo, os textos que falam sobre ansiedade na Bíblia são clássicos. Aí você vai citar para uma pessoa, ela fala assim, não, eu já sei, e já sabe até de cor. Lembrando que conhecimento teórico é uma coisa, a aplicação que vai influenciar a sua fé em relação àquele estado em que você está é outra coisa.
Outra coisa. Nisso a gente corre o risco de achar, às vezes, que a orientação bíblica é simplista. Simplista. Superficial. E não é. Nós estamos falando aqui de conselhos que vêm nada mais, nada menos do inventor da vida, que se chama Jesus. Não vem de qualquer pessoa, não. Ninguém entende de vida mais do que ele. Ninguém entende da estrutura humana mais do que ele. Nem psiquiatra, nem psicólogo. Gente, não estou pregando contra, em nome de Jesus. São profissionais importantíssimos, útil. Não tenho nada contra, não, gente. Principalmente em casos de interferência física, o medicamento às vezes vai ser necessário. Devido ao dano físico, a pessoa vai precisar de medicamento mesmo, não tem nenhum problema, para ajudar na recuperação. Então a interferência física, o comprometimento físico foi muito forte, judiou da pessoa, aí às vezes é necessário um medicamento mesmo, não tenho nada contra. Mas, gente, para aquele que é cristão, crê no Evangelho, ele simplesmente acredita que Jesus é o autor da vida, o inventor da vida, e ninguém entende de vida mais do que Jesus. Amém? Nenhum conselho que ele dá é simplista. E se a pessoa estiver tendo a impressão de que é simplista o conselho de Jesus, provavelmente não entendeu o que ele falou. Provavelmente não entendeu. Não entendeu. Assimilou de maneira superficial, sabe? Ou ritualística. A Bíblia não é mantra. Não é mantra. Eu tô mal, eu vou citar um versículo como se fosse palavra mágica. Igual as pessoas usam o Salmo 91, né? Eu estou espantado, então eu vou ler o Salmo 91, a capetaiada vai sair tudo, né? E abre a Bíblia no Salmo 91, sai, bicho, sai, né? Não, gente, a Bíblia não é mantra, não é cabala. Não é cabala que a pessoa acredita, é uma versão judaica que acredita que existe mágica nas letras. Não, o Evangelho é a aplicação de fé, é a aplicação correta da fé, que faz efeito, que liberta, que quebra o jugo, que despedaça o controle, o jugo. Essa é a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira orientação de Jesus, vamos lá. Verso de número 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja ao curso da sua vida? Jesus percebeu que aquela multidão estava agitada, e Jesus, mais do que ninguém, conseguia ler no semblante das pessoas, até mesmo ler o que estava na cabeça das pessoas. Ele percebeu que aquela multidão estava tomada por ansiedade, estava tomada. E na época o que não faltava era motivo, porque a nação judaica era escravizada pelos romanos, viviam na miséria, na escravidão, eram exploradas. Então o que não faltava era motivo para eles estarem ansiosos. E Jesus, percebendo isso, ele emitiu essa aplicação dizendo assim, ele fez um desafio, e nesse desafio ele incentivou as pessoas a usarem o raciocínio, usarem a lógica. Por mais que a emoção seja um turbilhão, por mais que a emoção pareça às vezes uma avalanche, por mais que a emoção seja muito forte, e a ansiedade é uma emoção patológica, ela é uma emoção doentia, por mais que a emoção seja forte, ela não vai ser superior ao raciocínio, não vai, o raciocínio é mais forte. Então Jesus usou para desmontar, desarticular aquela emoção patológica, ansiedade, ele induziu o seu público a usar a lógica, e ele falou bem assim, qual de vocês, por mais ansioso
lógico que vocês estejam, por mais agitado que vocês estejam, vão conseguir acrescentar pelo menos 1 hora ao curso da sua existência. Induziu a lógica. A lógica. Em outras palavras, está dizendo assim: por mais que vocês fiquem agitados de um lado para o outro, por mais que vocês fiquem inquietos, isso não vai mudar absolutamente nada do que tiver que acontecer. Um escritor famoso chamado Augusto Cury trabalhou bem essa questão, quando ele falou que um turbilhão de emoção ele pode ser desmontado, desarticulado, quando uma pessoa, nesse exato momento, ela usa um mecanismo, uma técnica, entre aspas, de questionar o porquê daquela preocupação, de questionar. E ele fala que esse mecanismo da pessoa aprender a questionar a sua emoção tem poder de desmontar um turbilhão negativo emocional. Por exemplo, no momento em que a crise bater, a pessoa pensar assim: peraí, o que isso vai mudar? O que isso vai modificar? No que isso vai me ajudar? No que isso vai mudar o meu quadro? Que benefício isso vai trazer? O que isso vai mudar na situação? Os irmãos entenderam? Não esquece, isso não é conselho simplista. Não é. Jesus incentivou eles: por mais que vocês estejam agitados, isso não vai mudar 1 hora sequer no curso da sua vida. É a pessoa pensar nesse momento, né? Ou eu deposito a minha confiança em Deus, na mão dele, porque eu, como ser humano, reconheço que eu sou limitado, eu não sou atemporal, eu não vou conseguir trazer o que está lá na frente para cá, eu também não vou conseguir voltar no passado para consertar aquilo que não foi legal, eu não tenho controle sobre isso. Então a pessoa reconhece a sua limitação, a sua finitude, ela reconhece que as suas ações, por mais que ela se esforce, não vai conseguir mudar aquele quadro. Então ela só tem uma opção: ou eu confio, ou eu piro. Ou eu piro. Tá? O conhecimento e a consciência da nossa limitação, ele é saudável. Na grande maioria das vezes, os desesperos, as aflições vêm exatamente porque a gente constrói na nossa cabeça a ilusão de que a gente pode controlar tudo que está ao nosso redor. A gente construiu essa ilusão: eu quero ter controle sobre tudo, eu quero ter controle sobre tudo. Sabe, mães, liga o alerta, mães, aí está preocupado com o filho, com a filha e tal, quer controlar a situação toda, e tem a ilusão de controlar até as decisões que o filho vai tomar, que a filha vai tomar, e tem essa ilusão de que quer controlar, e quando ela percebe que não deu certo, ela se desespera, porque ela se frustrou, porque percebe que mesmo que ela queira, ela não tem esse controle. E quando ela percebe que não tem esse controle, ela se torna ansiosa, desesperada, inquietada, e pronto. Sabe? Então, a ilusão de achar que a gente pode controlar as coisas é o que mais nos castiga. Mais nos castiga. Surgiu uma situação, ok, não procrastine. O que tiver que fazer, o que tiver ao teu alcance, faça. Faça o melhor que você pode. Surgiu um problema, surgiu uma situação, faça o melhor que você pode. Não procrastine, não transfira responsabilidades. Faça o que tiver ao teu alcance. Dê o seu melhor. Você fez o melhor que podia naquela situação, e aquela situação ainda assim não mudou, não resolveu. Aí sim você tem que ter consciência de que você é limitado, é um ser humano que não tem controle sobre as situações, que não controla tudo, né? Ou seja, pouquíssimas coisas nessa vida a gente tem controle, né? Pouquíssimas coisas. A gente tem apenas a ilusão de querer controlar tudo que acontece ao nosso redor.
A gente tem apenas a ilusão. E quando percebe que isso não deu certo, a pessoa se desespera. É disso que Jesus está falando. É disso. Isso não vai funcionar. Fez o que podia fazer. Passou disso, lembra. Sou humano. Não tenho obrigação de controlar tudo. Não tenho obrigação de resolver tudo. Não sou super-homem. Eu não sou... eu não tenho superpoder. Acredite, acredite. Isso é capaz de desmontar turbilhões agressivos de emoções patológicas, de ansiedade. Os irmãos entenderam? A outra orientação de Jesus, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações. Basta cada dia o seu mal. É o tal de viver um dia de cada vez. É o tal de viver um dia de cada vez. Quero viver o hoje da melhor maneira possível. O que eu tenho para fazer eu faço. E esse é um problema de hoje, é de agora, é de hoje. Então eu vou tentar fazer o máximo para resolver. Ah, mas o de amanhã, a maioria das vezes, a gente quer tentar puxar o que está lá na frente. E é claro que a gente não dá conta, é lógico. Só Deus para fazer isso. E nem Deus quebra essa lógica, sabia? Deus estabeleceu leis físicas que governam o universo. E Deus, Ele obedece essa lei que Ele estabeleceu. Ele obedece, né? Até palavras proféticas que os profetas lançaram, e tudo para cumprir no seu tempo. Nem Deus se preocupa em fazer isso, gente. E a gente quer fazer, não, né? O problema de amanhã eu quero trazer para hoje, né? Tem uma pesquisa científica. Olha só, gente, 90% ou mais das preocupações que a gente tem, elas acabam não acontecendo. Olha só, gente. Olha só. E tem mais. Quando acontece, quando foi uma preocupação que eu acertei, né? Que é raro acertar, né? Mas eu acertei. Não ocorreu tudo que eu imaginava. O quadro monstruoso que eu criei não era tudo aquilo, né? Não era tudo aquilo. E tudo que eu fiz foi sofrer por antecedência. Tudo. Aí o sofrimento, ele é igual ou superior do que se fosse real. A preocupação é tão doentia, a preocupação é tão terrível, é tão desgastante, é tão torturante, que ela não faz diferença se aconteceu ou não aconteceu. O sofrimento é o mesmo. Olha lá se não é pior, né? O sofrimento é o mesmo. É o mesmo peso, a mesma judiaria, o mesmo desgaste, sabe? Que se tivesse acontecido de verdade. Basta cada dia o seu mal. O amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, o problema que pipocar amanhã, eu resolvo amanhã. A dificuldade que surgir amanhã, e se surgir, gente, se surgir, eu resolvo amanhã. Surgiu uma notícia. Esses alarmismos judia, gente. Alarmismos. Mas um cientista falou que daqui a 5 anos a situação vai estar assim. A pessoa já fica, ai meu Deus do céu, o cientista falou. E dá a impressão de que a pessoa tem um quadro real na mão. Dá a impressão que tem. Não, a teoria, ela pode fazer sentido? Pode. Mas ele disse que ainda vai acontecer. Então eu não tenho nada com isso. Eu vou viver o meu hoje, o meu agora.
Se eu sento na minha mesa, eu tenho que comer, eu dou graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor supriu a minha necessidade hoje. Eu já tenho motivo para me alegrar, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. O Senhor me supriu, o Senhor não deixou faltar nada. Glorifique a Deus por aquilo que você tem hoje, agora. Agora. A sacada mais diabólica de uma pessoa que sonha em ser feliz. E o Evangelho diz que é possível. O Evangelho diz que é possível. Jesus falou: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e que o vosso gozo seja completo. Isso é um outro assunto bem vasto para a gente meditar. É possível, mas a base inegociável de uma pessoa feliz é ela ter a capacidade de se alegrar com aquilo que ela já tem. Não aquilo que ela acha que deveria ter. Quando a pessoa pensa dessa maneira, ela está adiando o dia de ser feliz, e certamente esse dia não chegará nunca. Tem pessoas que colocam aquela ideia assim: se eu adquirir tal veículo, aí sim vou estar realizado. E ela está adiando o dia de se alegrar, está adiando, e às vezes aquilo vai demorar 5 anos, 10 anos, ela está adiando o dia de ser feliz, adiando, e quando ela chega naquilo que ela imaginava que ia alegrar ela chega, conseguiu o objeto. Puxa vida, não é o que eu pensei o que era. Não me alegrou tanto como eu imaginei que ia me alegrar. Ou o efeito passa rápido, né? Se alegra ali na hora da conquista, né? Não dura nem 3 dias, já está entediado. Já quero outro. A natureza humana, gente, é um negócio mais complicado que existe. Por isso que é muito difícil as pessoas determinarem o que alegra uma pessoa, o que satisfaz uma outra pessoa. É muito complexo. E se a pessoa embarca nessa, vai se tornar um infeliz. É por isso que a gratidão é o principal, é o centro, é a base de toda alegria. Como dizia Jesus: o que me importa é eu hoje, agora. Eu tenho que vestir, tenho que comer. Amém. Mas o mundo está dizendo que amanhã vai ser complicado. Não. O amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Eu vou viver um dia de cada vez, irmão. Eu já vi casos de pessoas que tirou férias, né? Tirou férias, foi para um lugar paradisíaco, lindo, maravilhoso, né? Um lugar muito bonito, praia, comida maravilhosa, só camarão. E teve ataque de ansiedade lá, porque estava preocupado com o que ia acontecer depois. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. O meu dia está me abençoando. O dia está me abençoando. O universo está conspirando a meu favor, né? Eu estou num lugar maravilhoso, eu estou num lugar lindo. E eu dou conta de estragar, meu. Peraí, irmão. Peraí. O dia da pessoa não está mal, é ela que está se esforçando para estragar o dia, irmão. Olha só. Gente, isso é burrice. Desculpa, gente, desculpa. Desculpa. Mas não deixe as emoções te dominarem. Não deixa. Opa, eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, tive essa oportunidade, né? Nem todo mundo teve a oportunidade de estar aqui onde eu estou. Eu vou curtir, moço. Eu vou curtir. Mas eu tenho uns negócios para resolver lá em casa. Não, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Pessoas que são viciadas em problemas. Se não tem, eu quero inventar um. Não é porque eu quero me agitar, sabe? Eu quero, né? Então eu vou dar um jeito de arrumar um aqui. Aprenda a questionar, a criticar esses pensamentos. Aprenda. Eu não vou ceder, eu vou questionar. Peraí. Opa, que lógica isso tem? Eu estou querendo puxar o futuro. Não, eu não sou Deus.
Nem Deus faz isso. Mas que lógica isso tem? Não tem lógica. Questione. Basta cada dia o seu mal. Verso de número 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? A ansiedade é falta de fé, sim, gente. Eu não estou falando isso com um propósito acusador. Não. É só para a gente identificar o problema e saber aonde buscar a fonte para resolver, tá? A ansiedade é falta de fé? De algum jeito eu deixei de confiar na providência divina, no cuidado de Deus, na preocupação de Deus, no bom sentido da palavra, comigo. Um Deus que se importa comigo. Olha o que Jesus falou. Até os lírios do campo, eu fui estudar a lógica dos lírios do campo, ele nasce de maneira aleatória, desprogramado, né? Aleatória. Se Deus cuida até dos lírios do campo, que nasce de maneira aleatória, Ele não vai ter cuidado de nós, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos casa do Espírito, morada de Deus. Um ser que Deus criou com um propósito nessa terra. Haja visto que esse propósito que para o qual Deus nos criou com um propósito. Ele vai cuidar da nossa vida para que esse propósito seja cumprido, irmão. Ou seja, quem serve a Deus, quem teme a Deus, quem segue a luz do Evangelho, pratica o Evangelho, ele tem a sua vida na mão de Deus. E ele não vai ser igual o peru que morre na véspera do Natal. Ele vai ter o seu tempo na mão de Deus. E nada do que nos ocorrer sairá do controle de Deus. Minha vida está nas mãos dEle, eu pertenço a Ele. Ele é soberano, Deus do tempo, Deus de todas as circunstâncias, que governa o universo. Minha vida está nas mãos dEle. É isso que Jesus está falando. Observe os pássaros, não semeiam, não fiam, nem sequer ajuntam em celeiro. Os passarinhos não têm esse negócio. Eu vou armazenar ali no meu ninho uma reserva que está chegando o inverno, né? Os passarinhos não têm esse hábito, né? Que está chegando o inverno. Gente, não tenho nada contra da pessoa se preparar, ter uma reserva financeira. A Bíblia até orienta, ok, não tem nada contra. E a Bíblia em Provérbios questiona aquelas pessoas que querem viver de maneira dissoluta, né? Não preparam uma reserva, nada. Ok, até aí tudo bem. Ainda assim, seria errado eu confiar mais nessa reserva do que confiar em Deus. Essa reserva sem Deus não é nada. E a Bíblia fala sobre aqueles que colocaram a sua confiança no seu poderio financeiro. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o poderoso no seu poder, né? Se tem que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. O remédio da ansiedade é a fé. Aqui, rapidamente, não sei quantos minutos a gente ainda tem, rapidamente, Filipenses capítulo 4, verso 6. Dicas bem práticas. Filipenses 4, 6 fala assim: sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, as suas necessidades, sejam conhecidas diante de Deus. Mas é claro que Deus já sabe o que a gente vai pedir antes mesmo de ter pedido, não é disso que se trata. Mas a Bíblia incentiva o tempo todo, Jesus ensinou o tempo todo a gente colocar as nossas necessidades, apresentar diante de Deus. Aqui quer uma lição terapêutica, uma terapia que não falha, né? Ele fala assim, né, Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por coisa alguma, por motivo nenhum, antes
sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, suas necessidades. É simples. A ansiedade bateu, o fluxo de pensamentos bateu, a agitação bateu. Se tranca no seu quarto, tira um tempinho, se tranca no seu quarto, dobra os seus joelhos e começa a descrever detalhadamente cada uma das suas preocupações e cada uma das suas necessidades. Você fala para Deus assim verbalmente, diz: Senhor Deus, tal e tal coisa que está acontecendo, ou que já aconteceu, ou alguma coisa que eu acho que vai acontecer, mas eu já estou preocupado. Descreva em detalhes. Deus, isso está tirando a minha paz, está me angustiando, está me afligindo, tal e tal necessidade. Haja visto, gente, haja visto que isso é muito complexo, muito complexo. Uma coisa que está tirando a minha paz, eu posso compartilhar com o irmão, e de acordo com a personalidade dele, ele vai olhar: pô, mas isso é simples, como que você está preocupado com isso? Não, esse tipo de coisa não me preocupa. Isso é muito normal do ser humano, é de acordo com cada personalidade. É por isso que os julgamentos superficiais, eles não batem, não funcionam. Uma pessoa chega para você falando de uma grande aflição que ela está sentindo, e você fala assim: mas por que você está aflita? Ela vai e conta aquilo que está afligindo ela. Você olha: puxa, mas que negócio ridículo. Para você é ridículo, para ela não. Se foi suficiente para tirar a paz dela, acontece que quando você coloca diante de Deus, é diferente. Ele leva a sério, Ele respeita o teu sentimento, Ele respeita o clamor da tua alma, Ele te leva a sério, Ele te leva a sério. A presença dEle te toma, e a primeira coisa que você sente é se sente seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor eterno sempre esteve rodeado a mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor. Pois eu sei. Eu esqueci o resto da música, ele falhou aqui agora. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. Gente, é bom demais, é bom demais. Só da presença dele se manifestar, você já se sente gigante diante dos seus problemas. Estava se sentindo um ser minúsculo, ínfimo, comparado ao tamanho dos seus problemas, quando Ele encosta em você. Quando a presença dEle te toma, primeira sensação: opa, eu passei de controlado a ser controlador. A circunstância não manda em mim. Em Deus eu me tornei maior do que elas. Em Deus eu me tornei maior do que elas. Sensação de estar seguro, protegido, de estar abraçado. Quantas pessoas já tiveram esse tipo de experiência? Não deixe a ansiedade tirar isso de você, porque quando a gente está ansioso, ela tira de nós até a vontade de fazer isso. Sabia? Ter vontade de fazer isso. Eu quero resolver primeiro para depois buscar a Deus. Não. A gente busca a Deus para resolver. A gente busca a Deus para resolver. Aleluia. Já existe até pesquisa científica, gente, que prova isso, sabia? Quando alguém
se ajoelha, e aí a ciência não discute diante de qual divindade a pessoa faz isso. Ela não discute isso, não discute em qual Deus ela fez isso, para qual Deus. Ela só discute o ato em si, o ato de uma pessoa se ajoelhar ali, ou sentada mesmo, verbalizar as suas dores, preocupações, aflições, medos, temores. Ela verbalizar. Já foi comprovado que isso tem efeito válvula de escape. É como se essas emoções venenosas tivessem sendo transformadas em palavras, e na medida que eu proferi, que eu joguei para fora, essas emoções saíram para fora junto. Foram saindo. É por isso que quando a pessoa se levanta, se sente mais aliviada. Aliviada. A outra dica aqui, em Filipenses 4:6, a outra orientação antes sejam conhecidas diante de Deus as suas necessidades, com ações de graça, na oração que combate a ansiedade. É uma lei, é uma regra, a ação de graça tem que ser junto. Se você for analisar a grosso modo, não faz sentido. Uma pessoa já está orando porque está cheia de necessidade. Uma pessoa já está orando porque já está toda ansiosa. Uma pessoa já está orando porque ela está sem paz. E o versículo ainda orienta: ore com ação de graça. Olha só, parece contraditório, né? Mas eu já estou orando porque eu estou insatisfeito. Eu já estou orando porque eu acho que tem alguma coisa faltando. Eu já estou orando porque eu não estou feliz mesmo. Mas a oração, Filipenses 4:6. Sejam conhecidas diante de Deus as suas petições com ação de graça. É como se a Bíblia estivesse nos orientando a nos lembrar daquilo que a gente já tem, e o medo e a preocupação fez a gente se esquecer. Esse sintoma é clássico. É quando uma pessoa olha ao redor e parece que não tem nada de bom. Esse é um sintoma depressivo, patológico. A pessoa, tudo que ela olha ao redor, ela tem a percepção falsa, equivocada, cega, distorcida, de que na sua vida, ao seu redor, não tem nada de bom. Isso não é verdade. Não é verdade. O psicológico da gente é uma questão de foco. Se eu tenho a capacidade de focar a minha visão naquilo que tem de bom ao meu redor, eu vou fazer uma leitura totalmente diferente da vida, de que se eu focar apenas em cima daquilo que eu estou descontente, daquilo que me incomoda. Tanto é que essa é a lógica da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que o foco obsessivo só em cima do problema. A ansiedade nada mais é do que isso. Ela se resume a isso. Uma pessoa que por algum motivo o seu foco exagerado ficou só em cima daquilo que ela está descontente. Tá? Se eu quiser arrumar um motivo na minha vida para estar descontente, eu arrumo, mas lógico. É por isso que a falta de gratidão, de ação de graça, irrita tanto a Deus. Você pode ver no Antigo Testamento o povo peregrinando no deserto, né? Um motivo que deixava Deus furioso, era a ingratidão. Ação de graça, gente, não é papo romântico. Não é papo romântico. Ação de graça não é papo medíocre. Né? O diabo usa o argumento de que fulano de tal está feliz com uma coisa que para o outro parece pequena, então ele é medíocre. Não. A mediocridade é a incapacidade de uma pessoa, por mais que ela seja abastada, ela está infeliz, a mediocridade está aí.
É uma questão de alma, é uma questão de alma, não é uma questão de condições, não é. O verdadeiro rico é uma questão de alma. Verdadeiro rico não é papo medíocre, não é. Tem gente que ainda enaltece o fato dele ter uma coisa na vida dele que é corriqueira, que para ele é corriqueira, mas para o outro é um sonho, que se ele tivesse, ele glorificaria a Deus 1000 vezes. Enquanto isso, o outro tem aquilo que uma outra pessoa sonha, e ele desdenha daquilo que tem, e ele acha que isso é vantagem. Até zomba da alegria do outro, mas ele não se dá conta de que ele é o maior empobrecido de alma. Até porque os desejos humanos, ele não tem limite. Não tem. Um homem pode ganhar o mundo inteiro. A Bíblia até fala, né? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Quando fala alma, é no amplo sentido, tanto da pessoa ir para o inferno mesmo, como perder a alma. Ou seja, ele não vê graça em nada, não vê sentido em nada. A verdadeira essência da vida é uma pessoa que não precisa de uma condição melhor para ser feliz. Isso também não se opõe a buscar progresso. Não tem, uma coisa não se opõe à outra, não tem problema. Não tem problema. Eu quero buscar progresso, quero aprender mais, eu quero progredir mais, eu quero ter metas. Isso também não se opõe. Inclusive, o ser grato, o ser feliz, está muito mais propenso a progredir do que o outro. Muito mais propenso. Eu já tenho a capacidade de ser feliz com o que eu sou, com o que eu tenho. Eu já tenho essa capacidade. O que vier é lucro. Se Deus quiser me dar mais, amém. Amém. Os irmãos entenderam? É por isso que a gratidão é fundamental. E ela é remédio contra a ansiedade. Remédio contra a ansiedade. Vamos colocar em pé nesse momento.